Eu sou a Dai e sejam bem-vindos a mais um episódio do primeira temporada. A Fazenda 2020 começou já cheia de memes, de tretas e tudo aquilo que o reality show precisa ter. A gente não pode esquecer do fato também que até o BBB esse ano resolveu apostar nas celebridades lá no seu casting para conquistar o público. Isso porque o público adora ver as celebridades sendo gente como a gente. E a prova disso é que ao longo dos anos vários reality shows acompanhavam a vida deles e talvez você tenha esquecido. Hoje eu vou trazer a lista com alguns deles. Então, bora conferir? Ok, provavelmente você não esqueceu desse primeiro, mas é impossível falar de reality show de artistas e não trazer a Casa dos Artistas, que foi o precursor aqui, né, dos reality shows de confinamento e quase que não termina, né, porque o tio Silvio surrupiou a ideia do BBB, mudou um pouquinho e lançou e tomou lá um processo louco lá, que teve um dia até que saiu do ar, né, não pôde passar. Infelizmente, não exibiremos hoje o programa Casa dos Artistas. Se hoje em dia a gente está acostumado com essa dinâmica, né, de várias pessoas dentro de uma casa, confinados, com várias câmeras ao redor e elas vão sendo eliminadas uma a uma até que fique o vencedor, naquela época era algo completamente diferente, ninguém tinha visto nada igual aqui no Brasil. E eu não me conformo até hoje com o sistema de eliminação da Casa dos Artistas. Que uns 6 gato pingado ligava lá e falava quem queria que saísse, né, falava com o tio Silvio ao vivo, e aí quem recebesse mais votos saía. E assim, se 1 milhão de pessoas queria que fulano saísse, mas aquelas 6 votassem na outra, a outra ia sair e acabou, dane-se a opinião do público, mas era a opinião do público. Inclusive o Matheus Carriere, que tá na Fazenda, né, 2020, ele participou da Casa dos Artistas 1 e ele ficou conhecido como o primeiro barraqueiro da história dos reality shows. Você tem mexido de novo aqui? Vamos parar, eu não quero falar com você hoje, eu não quero ouvir tua voz, eu não quero que você me dirija a palavra. Vai encher o saco hoje o dia inteiro. Dizem, inclusive, que foi ele que pediu pra entrar nessa fazenda porque ele queria mudar essa imagem de barraqueiro, né, perante o Brasil. Eu tô muito TV Fama hoje, né? Cheio dos babados. Babado, confusão e gritaria. Outra participante que participou da Casa dos Artistas e que tá na Fazenda 2020 é a Luísa Ambiel, que ficou nacionalmente famosa como a musa da banheira do Gugu. Uba, 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 papá, para. Só que diferente do Carriere, a participação dela lá na Casa dos Artistas 3 foi meio morna, não teve toda essa repercussão. Inclusive, essa temporada eles colocavam fãs juntos com os artistas e era meio confuso. No fim das contas, quem ganhou, inclusive, essa temporada foi um fã da Solange Frazão. Com o tempo e com as milhões de invenções que o cara do baú foi colocando, né, a Casa dos Artistas foi perdendo força e o BBB foi ganhando força. No fim das contas, ela acabou na 4ª temporada e o BBB, como a gente sabe, tá aí até hoje. E a Fazenda, que veio depois, né? Que aí é o que tá bombando agora. Teve 4ª temporada. 4ª temporada foi protagonistas de novela. Mas não dá pra negar que Casa dos Artistas foi um marco na TV brasileira e até tinha um board game, que aqui na família, né, nossas primas tinham. Eu joguei muito board game da Casa dos Artistas e eu vou deixar a foto dele aqui, porque eu vou procurar e vou colocar a foto dele aqui. Outro que tá aparecendo nas polêmicas dessa semana é o Aaron Carter, que ele decidiu entrar no ramo, digamos, das lives adultas. Mas antes disso, né, bem antes disso, ele era um cantor teen muito famoso, inclusive ele participou daquele Rock in Rio que teve a Britney Spears, o NSYNC, ele também cantou lá. E também ele é bem conhecido por ser irmão do Nick Carter do Backstreet Boys. Lá em 2006, o canal I, aquele lá, né, E, exclamação, resolveu criar um reality show com todos os integrantes da família Carter. Aliás, só os irmãos, né, a mãe e o pai não participaram. Até porque quem conhece bem, né, acho que o grande público não sabe, mas quem é fã do Backstreet Boys, inclusive como eu, sabe que a família Carter é cheia dos barracos, cheia das tretas, e é um brigado com o outro, é uma loucura só. E aí eles resolveram aproveitar disso pra fazer um reality show com os irmãos. Aí dá pra imaginar o que tinha lá, né? Briga. E uns momentos fofinhos, mas a maior parte do tempo era briga. Right? You're gonna respect Don't me. spit in my You're gonna face. respect me. Don't spit in my You're gonna face, respect me. Nick. What are you doing? Definitivamente a família Carter não é aquela família de margarina. Muito pelo contrário, né? A família do comercial de margarina. É só treta. Carter, falando nisso, que é Keeping Up with the Kardashians vai acabar também, né? Que é outro reality show com famosos. Que eu não vou colocar aqui, porque a ideia aqui é reality shows que vocês não lembram. Todo mundo lembra de Keeping Up with the Kardashians. Enfim, a família é cheia de treta. E assim, todos os integrantes, eles passaram por problemas com drogas, abuso de bebidas, problemas psicológicos. E o reality show dava pra ver bastante que o relacionamento era difícil.
E ainda é, na verdade. Porque hoje o Aaron não pode chegar perto nem do Nick, nem da Angel, que é a irmã gêmea dele, e da família deles, porque eles têm uma ordem de restrição contra ele. E hoje em dia o Aaron tá só a ladeira abaixo, né, como já pude falar. A história das lives é só a ponta do iceberg de todo o problema que ele vem enfrentando. Já o Nick e a Angel, eles estão com a família deles, né, casaram, tiveram filhos, estão felizes. Quanto às outras duas irmãs, a BJ, a Bobby Jean, ela vive uma vida bem longe dos holofotes e desde que o reality show acabou, ela fica ali meio que no anonimato, mas tá bem. Já a Leslie, infelizmente, ela acabou tendo uma overdose por ingestão de remédios e morreu em 2012, o que abalou ainda mais essa família. Inclusive, falando sobre esse tema, tá rolando uma série de vídeos aqui no canal sobre Setembro Amarelo e eu vou deixar aqui no card o primeiro que já saiu. Um dos reality shows que mais fizeram sucesso esse ano foi o Casamento às Cegas, que é aquele que as pessoas pedem as outras em casamento sem nem mesmo ter visto elas pessoalmente. Mas é divertido, eu assisti e eu gostei. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, só que lá não tem celebridade, não tem famosos. E é verdade, exceto pelo casal apresentador, o Nick Lachey e a Vanessa Lachey. Eles são um casal fofíssimo e famoso de Hollywood. Só que aí eu vou soltar duas curiosidades sobre o Nick. A primeira é que ele foi integrante de uma boy band chamada 98 Degrees, que fez muito sucesso lá nos Estados Unidos na época de ouro das girl bands e boy bands. E a segunda delas é que antes de ser casado com a Vanessa, ele casou com a Jessica Simpson. E eles tiveram a ideia de fazer da sua vida de recém-casados um reality show. Depois de 3 temporadas, esse reality show acabou e depois de 3 anos e meio o casamento deles também acabou e eles, né, se divorciaram em 2006. Mas pelo menos tá todo mundo feliz hoje, o reality show nos brindou com pérolas como essa. Chicken, what I have, or is this fish? I know it's tuna, but it says chicken by the sea. Chicken of the Sea is the brand. O próximo reality que eu vou falar ganhou até uma versão brasileira que foi estrelada pela Karina Bach e pela Tiziane Pinheiro. Simple Life. A premissa do reality show era pegar 2 patricinhas e colocar elas assim pra trabalhar assim no mundo, né, nosso mundo aqui de trabalhadores, né, de pobres sofredores. As escolhidas da versão americana foram a Paris Hilton e a Nicole Richie, que elas são conhecidas exatamente por serem socialites, milionárias, ricas, famosas, etc e tal. E aí a primeira temporada colocou elas pra trabalhar numa fazenda lá no interiorzão dos Estados Unidos. Então a dinâmica do reality show era essa, elas tendo que, né, viver no mundo real, né, entre aspas, e aí tinha que tirar leite de vaca, tinha que cuidar do pasto. Então você já imagina a loucura que era essas 2 patricinhas trabalhando no mundo real. Nas temporadas seguintes, aí eles mudaram um pouco, elas foram trabalhar em restaurante, foram garçonete, restaurante assim, fast food mesmo, tipo McDonald's. E aí no meio da produção elas brigaram, não queriam mais trabalhar juntas, aí colocaram um formato meio troca de família, que elas iam pra casa das pessoas, mas elas não se viam porque elas estavam se odiando. Depois elas voltaram a se falar, e aí teve mais uma temporada, que acho que elas foram acampar, se eu não me engano. E a dinâmica do reality show era isso, e também tem várias pérolas, porque vocês já imaginam a turminha, né, a confusão que a turminha fez, bem sessão da tarde. Ah, mas no fim das contas, a primeira temporada é que é a mais lembrada mesmo. As outras não fizeram tanto sucesso quanto a primeira. Até os roqueiros comedores de morcego tiveram a sua cota de reality shows. The Osbournes foi um reality show da MTV que aconteceu entre 2002 e 2006 e também mostrava o dia a dia dessa família aí de malucos que é a família Osbourne. Mas também mostrou um lado do Ozzy que ninguém conhecia, porque todo mundo via aquele lado gótico, né, dos shows, muito louco, e no fim das contas ele parece aquele tiozão que chega no domingo à tarde, não sabe mexer direito na TV, só quer sentar assistir o futebol e o Faustão. O programa também mostrou a Kelly trabalhando na sua carreira de cantora, né, tentando fazer o single, se eu não me engano era Papa Don't Preach que ela tava gravando na época, e a relação dos pais com os adolescentes, né, os 2 filhos adolescentes. Aí você imagina, pai e adolescente já é difícil em qualquer contexto. Imagina dentro desta família loucura que não era. E há boatos de que essa produção vai voltar. Há boatos que eles vão produzir uma nova temporada. Começou a rondar aí em 2020 falando que eles estavam negociando, que tava todos os envolvidos estavam conversando. Mas, né, como a gente já sabe, veio o Coronga e interrompeu todos os planos, então não dá pra saber se vai acontecer mesmo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha aí com os amigos que adoravam esses reality shows,
Deixa aqui nos comentários também qual que foi o seu preferido. Se você tá empolgado com essa temporada da Fazenda também ou não. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!